Salmo de número 139 diz o seguinte, versículo 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém? Você pode se assentar. Eu li na Nova Versão Transformadora esse versículo. Amados, nessa noite eu quero trazer algo da parte de Deus para todos nós e principalmente e provavelmente para você que é novo ou aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet. O título dessa mensagem é Deus planejou você. Deus planejou você. E eu quero começar dentro desse texto que nós lemos, chamando a sua atenção para prestar atenção aqui no que nós estaremos falando. E a primeira coisa que eu quero de cara dizer para você é que você não é um erro. Você é um projeto de Deus. Você não é um erro. Você é um projeto de Deus. Você não precisa trilhar essa vida, sabe, com aquele profundo sentimento de que é irrelevante. Você não precisa viver essa vida, sabe, de cabeça baixa, dizendo, eu não valho nada. Eu não tenho nenhum tipo de importância. Eu sei nem por que eu estou aqui nesse mundo. É possível que alguém aqui dentro, ou aqueles que vão, caso essa mensagem chegue ao coração de alguém, que alguém pense dessa forma, ainda viva pensando assim. Mas independente, queridos, da forma como você chegou ao mundo, independente de quais foram as circunstâncias, eu quero dizer uma coisa, que a sua vida teve e tem origem em Deus. Foi Ele que planejou você, foi Ele que projetou você. Deus teve a intenção de gerar você. Deus teve a intenção de gerar você. Talvez você tenha sofrido, ou ainda sofra, eu não sei, rejeição por parte das pessoas. Talvez você tenha crescido sofrendo rejeição por parte das pessoas, e principalmente aquelas pessoas que mais deveriam lhe acolher, que mais deveriam te amar. Talvez cresceu sendo rejeitado pelas pessoas que deveriam te proteger, que deveriam te blindar contra, sabe, coisas difíceis.
E aí você chega hoje, nesses dias, talvez adulto já, ou adolescente, eu não sei, ou até com um pouco mais de idade, se sentindo, melhor dizendo, um projeto falido. Como se fosse um projeto falido. Mas não, você não é um projeto falido. Você foi alguém que Deus projetou. E projetou com um propósito lindo. Projetou com um propósito maravilhoso que talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer. Ele projetou você. Assim como um tecelão. Alguém extremamente perfeccionista. Tratando fio a fio. Enquanto você ainda, aos olhos do mundo, nem existia. Deus trabalhou em você. Deus trabalhou na sua vida. Deus trabalhou na sua formação ainda no ventre da sua mãe. De uma forma cuidadosa, detalhada. E o próprio salmista aqui declara que foi algo extraordinário. Algo que importa que nós percebamos é que foi algo sobrenatural. O fato de você estar aqui, respirando, já é um motivo para você olhar para o céu e reconhecer a maravilha desse Deus que pode todas as coisas. Porque Ele que te trouxe a vida, Ele projetou você. Mas diante dessa verdade, registrada aqui no Salmo 139, nesse trecho que nós lemos, eu gostaria de fazer 3 perguntas para que nós meditássemos nessas 3 perguntas. Na verdade, a primeira pergunta está direcionada diretamente com o Salmo 139, e as outras 2 estão relacionadas a partir da primeira pergunta. E a primeira pergunta é: quem sou eu? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Quem sou eu? Eu respondo: você é alguém que Deus planejou com um propósito maravilhoso. Ah, mas você está dizendo isso porque você não conhece a minha vida. É verdade. Mas independente do rumo que ela tenha levado, Deus planejou você para um propósito. E não foi para andar por caminhos tortuosos. E não foi para viver de uma forma longe dele. Isso eu já posso te garantir pela palavra. Foi para que você pudesse conhecê-lo. E conhecendo a grandeza e a magnificência desse Deus, se voltasse para ele. Mas vamos lá. Quem sou eu? Como nós já falamos aqui, o salmista disse, voltando aqui no versículo 13, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. E olha o que o salmista diz: tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Nós estamos tratando de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que criou você, que criou a mim, com todo zelo, com todo cuidado. Ele pensou em cada detalhe. Ele pensou em cada aspecto da nossa natureza. Desculpa te frustrar.
Mas você não foi ideia dos seus pais. Você foi ideia de Deus. Eu me lembro que no nosso 9º ano de casado, eu e a Vânia, eu sempre, desde quando a gente casou, eu sempre dei aquela catucadinha assim, ela, ó, calma aí, vamos devagar, aquela coisa toda. Do 9º para o 10º, eu estava trabalhando, ela conseguiu um trabalho, e aí a gente começou a fazer planos, né? Sabe como é que é pobre, né? Opa, vai entrar um cascalhozinho a mais, a gente começou a planejar. Mas não foi planejar com Mariana, não, para Mariana, não, tá? A gente começou a planejar, não, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E só nós dois. Aí, no meio da conversa, assim, em um dado momento, a gente falou assim, ó, mas já está na hora de pensar, né, em alguém. Ela tinha acabado de conseguir um trabalho. Nessa época ela trabalhava lá no Rio, em Botafogo. E aí a gente começou a amadurecer a ideia. Não, vamos fazer o seguinte, esse ano a gente faz alguns projetos aqui, né, que juntando aí, né, as duas rendas, a gente consegue cumprir alguns projetos. E no ano que vem, a gente começa a trabalhar essa questão aí de ver se consegue alguém, se alguém novo chega, né? Enfim, a gente já começa a trabalhar firmemente para esse propósito. Ai, gente. E ela começou a trabalhar, aquela coisa toda. Aí, de vez em quando, aí de um dado momento, né, do trabalho dela, ela começou a se sentir mal. Ela começou a se sentir mal. E teve um dia que eu estava aguardando ela na casa do meu pai, né? E aí, eu aguardando ela na casa do meu pai, e ela chegou lá, eu tô enjoada, aquela coisa toda. Eu olhei assim, não falei nada. Falei, tá bom, vamos lá. Já me subiu aquele calafrio assim por dentro, né? Ai, eu tô enjoada e tal, tô passando mal. Não falei nada, né, para não dar ibope, né? Aí nessa época eu não tinha carro ainda. Aí nós descemos em Alcântara, porque o ponto final do ônibus, saímos da onde meu pai mora, descemos em Alcântara, falei assim, olha, vai andando até o ponto. Eu não sei se ela foi ou se ficou me esperando. Eu vou passar aqui rapidinho aqui na farmácia. Tá? Vou passar rapidinho aqui na farmácia. Não falei nada. Fui lá e comprei o teste de gravidez. E fomos para casa. Isso foi numa sexta-feira. Eu me lembro nitidamente, irmãos, nesse dia. Foi numa sexta-feira. Aí, aquela coisa toda. E aí, o grande dia, né? O sábado. Eu me lembro, irmãos, nitidamente. Eu me levantei, eu estava com medo, né? Eu me levantei da cama, que eu ia descer para comprar pão. Eu me levantei da cama com medo, para não acordá-la, né? Que eu conheço a minha esposa. E aí, eu fui abrir a porta, aquela coisa toda. Eu meti a mão no portão para abrir assim. Quando eu meto a mão no portão assim, eu sou assim, Júlia! Aí eu voltei. O que foi, amor? Olha isso aqui, olha isso aqui. Quem era? Por que eu contei essa história? Deus havia planejado a Mariana. Nós estávamos começando a amadurecer a ideia, enquanto a ideia de Deus já estava mais do que madura. Né? E a gente não sabia. E ali ela ficou 9 meses, até o 9º mês, né, trabalhando lá no Rio, até que depois ela, quando essa coisinha linda aí chegou, né, ela parou. Então, o que eu quero dizer para vocês é que
tendo sido planejado ou não, eu me incluo nisso também, somos planos de Deus. Tendo sido feito de uma forma como Deus estabeleceu ou não, cada um de nós foi plano de Deus. Se você veio ao mundo, Deus tem um plano com você, Deus tem um plano para você, e é isso que você precisa entender. Notem que nós não planejamos a nossa filha, Deus planejou por nós, porque ela veio antes do que nós estávamos planejando, ou melhor, havíamos começado a planejar, sabe? Nós amamos a Mariana, é uma bênção nas nossas vidas, mas o que eu quero dizer é que Deus é quem tem o controle de tudo isso, queridos. Eu sei que existem circunstâncias que, muitas das vezes, o filho nasce que não são boas. Eu sei que isso pode acontecer, pode ter acontecido com alguém, mas ainda assim, Deus planejou, ainda assim Deus sonhou, ainda assim Deus tem planos, e não planos de mal, mas planos de bênção, planos, sabe, de que aquela pessoa seja uma bênção, e não viva por caminhos tortuosos, e não viva por caminhos errados, e não viva para si mesmo, mas viva para a glória dele. E é por isso que você está aqui, e é por isso que você ainda está respirando. Ainda que as pessoas hoje possam olhar para você, talvez não tenha ninguém aqui dentro assim, mas ainda que as pessoas olhem para você e digam, não vale nada. Vale sim. E a prova de que vale foi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Se não valesse, Deus não teria, não vai para esse povo não, vamos destruir essa raça e fazer uma nova. Não vale a pena, não. Deus amou, queridos, Deus amou. Ainda, quando nós ainda éramos inimigos dele, Deus amou. Agora imagina, gente, ele pensou em cada detalhe. Corpo, personalidade, cor da pele, cor dos olhos, talentos, defeitos, limitações. Deus pensou em tudo, e tudo com propósito, amados. Tudo com um propósito, mesmo que você tenha dito, mas foi um acidente. Não interessa, não foi acidente, foi Deus. E é importante que isso esteja no seu coração, de que, meu pai conta que foi um acidente, meu pai conta que foi algo indesejado, minha mãe conta que foi algo indesejado, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, minha família não me ama, não gosta de mim. Deus te ama, e Ele tem um plano, um propósito na sua vida. Ainda que seu pai, ainda que sua mãe tenha te rejeitado, ainda que parentes rejeitem você, Deus tem um propósito na sua vida. E ouça bem o que eu vou dizer para você, e até mesmo o fato de você ser rejeitado, se você consegue compreender o propósito de Deus. Já ouviu esse ditado? Me dá um limão que eu faço uma limonada? Alguém já ouviu isso? Ainda que a situação não seja boa, quando você é impactado pelo conhecimento de que Deus se importa com você, você pega esse limão, essa situação azeda, difícil, indigesta, intragável, e com a ajuda dele, você consegue transformar, com ele à frente, guiando a sua vida, a sua trajetória, você consegue transformar essa situação, e pega essa situação e transforma uma situação para a glória dele, a ponto de você poder ajudar outras pessoas a superarem possíveis traumas que tenham sofrido. Muitas das coisas acontecem na nossa vida, Deus permite que aconteçam, é para a gente crescer, é para dar estrutura para a gente, para poder ajudar outras pessoas, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Você já se deparou com situações assim, de a pessoa estar passando por dificuldade, aquela coisa toda, aí você olha assim, eu já passei por isso. E aí a pessoa olha assim,
quer dizer que eu não sou um caso isolado? Claro que muitas das vezes ela não fala, mas é como se subisse aquele balãozinho assim na cabeça dela. Ué, você passou por isso? Passei. E aí, o que você fez? Olha, foi um período muito difícil. Eu pensei em fazer várias coisas, ou eu vivi várias coisas ruins, até um dia em que eu descobri que Deus se importava comigo. E eu resolvi me render a Ele, resolvi me entregar a Ele. E hoje Ele transformou minha vida e pode transformar a sua vida também. O mesmo Deus que teve misericórdia de mim, que abriu os meus olhos para a minha realidade, também pode fazer o mesmo com você, se você abrir o seu coração. É isso. É isso. É para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados, querido, para o louvor da glória de Deus. Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Algo interessante é que Ele viu você antes dos seus próprios pais. Eu fico imaginando Deus, mais um, mais uma. E Ele olhando assim, sabe, planejando, vibrando. Sabe, cada detalhe é assim. Sabe por quê? Às vezes a gente fala, né, de detalhes e a pessoa, mas eu não gosto do meu cabelo. Ei. Deus não vê como o homem vê. Guarda isso no seu coração. O mundo tem um padrão X de beleza, ou determinadas culturas têm padrão X, Y, Z de beleza. O padrão de Deus é muito maior, muito mais alto, muito mais elevado. Muito mais elevado. Até aquele que tem alguma deficiência tem um valor, uma preciosidade muito grande para o Senhor. Sabe, para o mundo, muitas das vezes, isso não acontece. Mas para Deus, tem. E algo muito interessante é que depois de quase 3.000 anos, e que o Salmo 139 foi escrito, a ciência resolveu descobrir que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros, olha só, cada célula, dentro dessa casa aí de 30 trilhões. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado como se fosse uma fita, que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética fica embolado. Deus é perfeito. A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde: Deus nos criou de uma forma extraordinária, perfeita. Glória a Deus. Jesus, tu és maravilhoso. Segundo questionamento, né? Primeiro, quem sou eu? Deus criou você com um propósito. Deus criou você, Ele planejou você, Ele projetou você. O segundo, primeira pergunta é, quem sou eu? A segunda pergunta, por que estou aqui? Na verdade, eu já tenho falado aqui nessa primeira parte, não consegui me conter. Por que eu estou aqui? E aí eu vou recorrer, já lemos aqui o Salmo 139, vou recorrer ao apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele declara
no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu quero ficar só com essa última parte aqui. Nós fomos criados. Por que que nós estamos aqui nessa terra? Nós estamos aqui na terra para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Por que que você está aqui? Por que que você nasceu? Para o louvor da glória de Deus. Como nós falamos anteriormente, tem gente que não sabe por que veio ao mundo. Ah, eu vou viver do meu jeito. Tem gente que vive do seu jeito. Ok? Mas quando a gente descobre o nosso propósito, o propósito de por que Deus nos trouxe, a coisa muda de figura. Porque agora a gente sabe, peraí, então quer dizer que eu não sou um projeto falido, eu não sou um zero à esquerda. Quer dizer que Deus se preocupa comigo? Sim. Quer dizer que Deus me ama? Sim. Quer dizer que ninguém me segura? Não, também não é para tanto, né, querido? A Bíblia declara que todos nós pecamos. Então a gente precisa de um Salvador. A gente precisa ir com calma, não precisa também. Mas sabe, Deus tem um propósito. Por que estou aqui? Algo que a gente tem tratado nos nossos pequenos grupos. Talvez os mais novos não consigam entender um pouco do que eu vou falar, ou seja estranho, mas os mais velhos sabem. Alguém já ouviu falar em cargo de confiança aqui? Hã? Eu não estou falando de política não, tá? Estou falando, por exemplo, de uma empresa, né, nas Forças Armadas, tem muito isso, né? Tem aquele setor que não entra qualquer pessoa, né? Eu me lembro que quando eu estava lá, eu cheguei a ter um crachazinho, eu ficava até com o peito meio estufado, né? Que eu ganhei um crachazinho, ó, aqui não entra qualquer um não. Falei, rapaz, o negócio é bom mesmo, hein? O negócio é estreito, não é? Qualquer um podia entrar não, e nem transitar naquele setor não. Aí tinha um crachazinho para transitar ali, e quem não tivesse ali, se algum superior visse, o negócio ficava feio. Ou algum setor, né, da empresa de elevada importância, que não é qualquer pessoa que acessa, um cargo de confiança. Você sabia que você exerce uma função de confiança? Eu? Exatamente. A nossa vida é como se fosse um teste. O Senhor nos deu a vida para um propósito. E Ele espera que esse propósito seja cumprido. Como nós dissemos, talvez não estivesse claro para você. Talvez você achasse, eu estou aqui porque eu estou. Não, você não está aqui porque você está. Você está aqui por causa de Deus. E você está aqui e precisa entender que o fato de você estar aqui não é para viver do seu jeito. É para viver, para glorificar ao nome dEle. É para que com a sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no seu dia a dia, todas as suas atitudes venham apontar para Ele, conforme diz a palavra. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu fui criado para isso, você foi criado para isso. Deus nos criou para que a sua glória se manifeste através de nós. Não porque Ele precisa de algo, queridos, mas para que nós possamos ter comunhão com Ele. Ele quer que a nossa existência, Ele espera que a nossa existência aqui nessa terra venha refletir quem Ele é.
venha refletir a natureza dele. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. O propósito é esse. É ele. Diz respeito a ele, não diz respeito a mim. Diz respeito a ele. É por isso que eu estou aqui. Não é para eu viver para mim mesmo. Não é para eu buscar fama dos homens. Não é para eu buscar aplauso dos homens. Não é para eu buscar reconhecimento humano. Não. É para que através de mim outros possam olhar para ele. Nós precisamos viver de maneira que venhamos a refletir santidade, justiça e o amor de Deus. Precisamos. E como nós falamos anteriormente, a nossa vida, como falamos aqui, que a vida é um teste. É uma missão de confiança. É uma missão de confiança que nós temos, que nós recebemos. De que forma a gente tem vivido esse cargo, essa missão de confiança que nós recebemos? Será que a gente tem correspondido essa missão de confiança? Ou será que nós não estamos dando a devida importância a algo de grande relevância? E como nós falamos anteriormente também, e quanto aos desafios que aparecem na vida? Rejeições, decepções, dores, traumas. Eles devem ser encarados como teste e não como problemas. Aproveite para meditar. Em que áreas você pode se tornar mais e mais fiel para o Senhor? Queridos, o sentido da sua vida, do porquê você está aqui, como nós já falamos, vai muito mais além do que tapinha nas costas, aplauso, fama, dinheiro, realizações pessoais. Sabe por quê? Porque um dia, tudo isso que está ao alcance dos nossos olhos vai acabar. Mas o que vai permanecer vai ser a palavra de Deus e suas promessas. Você pode ter as coisas? Sim, pode. Mas o seu coração não deve estar nelas. O mundo te empurra, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, nos empurra, principalmente a galera mais nova, sabe, a ficar desejando ser, ter, ser reconhecido, ter. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a cumprir a nossa missão. Uma missão de confiança que Ele delegou para cada um de nós. Seja você criança ou seja você alguém da melhor idade. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nessa missão que Ele nos confiou. Mas eu sou criança, não importa. Com o seu entendimento, com a sua mente de criança, você precisa glorificar ao nome do Senhor onde você estiver. Glorifique o nome do Senhor obedecendo o papai e a mamãe. Glorifique o nome do Senhor no colégio, falando de Jesus da sua forma com seus coleguinhas. Glorifique o nome do Senhor, se afastando da prática do pecado. Glorifique o nome do Senhor apontando para Cristo em todo o tempo. Mais uma vez, relembrando, os desafios, os problemas que a vida oferece são como se fossem testes
devem ser encarados como se fossem testes e não problemas. Porque se a gente encara como um problema, ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer, essa vida não faz sentido para mim. Nada do que eu faço dá certo, eu só vivo, eu só tenho problema. É assim que a pessoa vai viver. E tem gente que vive tão focada nos seus problemas que acha que interromper a vida é a solução. Mas não é esse o desejo de Deus para você. Talvez você que vai ouvir essa mensagem pela internet, a solução é que você se renda a Cristo. É que você chegue diante da cruz e coloque todos os seus problemas, porque Deus se importa com você. Na verdade, sim, Ele se importa, mas Ele te ama. A Bíblia declara isso, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o amor dele. De que forma? Entregando o seu Filho na cruz do Calvário, para morrer por causa dos nossos pecados, para pagar pela dívida dos nossos pecados. O sofrimento faz parte da vida. Em algum momento ou outro, haverá momentos de crise, haverá momentos de adversidade. Haverá momentos de adversidade. Mas a gente precisa pegar tudo isso, estar sempre com o foco nele. Porque se nós estivermos com foco nele, essas coisas se tornam pequenas diante de um Deus tão grande, diante de tantas lindas e maravilhosas promessas. Em primeiro lugar, quem sou eu? Em segundo lugar, por que estou aqui? Em terceiro lugar, para onde eu vou? Para onde eu vou? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Eu vou responder aqui, na palavra. Para onde Jesus quer que você vá. E é lindo, é lindo. Olha o que ele diz, João 14, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha, na versão NVI, que eu estou lendo, não se turbe o vosso coração, ou não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí olha o que ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, ou em outra versão, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Aí tem um ponto. Depois ele diz, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, olha que coisa linda. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Isso aqui é uma promessa maravilhosa. Isso aqui é uma promessa linda. Para onde eu vou? Você escolhe. Jesus já mostrou qual deve ser o caminho a ser seguido. Jesus já mostrou para nós qual deve ser o caminho a ser trilhado. Jesus está mostrando para nós aqui, dentro de todo esse contexto aqui, qual é o sentido da vida. Nascer, por quê? Porque Deus planejou. Viver para quê? Para mim mesmo? Não, para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, está aqui o resultado do viver para a glória de Deus. É morar com Ele para sempre. É viver com Ele para sempre. Mas Ele te dá opção, você sabia disso?
o caminho, quem escolhe é você. Ele te dá essa opção de escolha. Tem muitas moradas para nós preparadas. Mas para que nós tenhamos direito, tenhamos acesso a essa morada, é importante que nós venhamos a reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque aqui, nessa terra que a gente está pisando, não é um local permanente para nenhum de nós. Não é. Não é. Qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós, está aqui apenas com essa estrutura que a gente tem, de forma temporária. A Bíblia declara, por exemplo, que a existência do homem dura em torno de 70 a 80 anos. E aquilo que segue-se depois disso é enfado e canseira. Tem gente que vai até mais? Tem. Mas depois disso é cansaço. O tempo, mais ou menos, é esse, 70, 80 anos. Dizem que a expectativa de vida do brasileiro talvez esteja até um pouquinho maior do que 80. Mas e depois? Depois tem um destino. Depois há um destino eterno. E a Bíblia diz que todo cristão, ele está aqui apenas de passagem, é um breve período. A Bíblia fala peregrino, forasteiro, estranho, visitante, viajante, para descrever a nossa estadia aqui. Mas aqueles que não têm a Cristo também não vão ficar aqui permanentemente, não. Um dia vão adentrar nos portões da eternidade, mas sem Deus. E aí, qual é o caminho que você quer trilhar? Onde é que você quer passar a eternidade? Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, o que precisa fazer? Aceita Jesus Cristo. Os mais antigos aí devem lembrar dessa canção, né? Basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Ele pode transformar o seu interior, a sua vida. Ele pega uma vida de pecado, um passado pesado e carregado de pecado, e lança no mar do esquecimento e te faz em nova criatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O interesse de Deus que criou você e a mim, é que nós sejamos salvos. É esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é que nós sejamos salvos. Mas eu quero advertir uma coisa. Nós, seres humanos, vou até dar uma pausa aqui. Naturalmente, se excluirmos a Cristo, já estamos perdidos. É isso que a Bíblia declara. E foi por isso que Deus amou o mundo de tal forma. Foi para isso que Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário. Para que todo aquele que crê nele tenha a oportunidade de receber, por meio dele, mediante a nossa fé nele, a vida eterna. Se não for isso, é condenação. É uma eternidade sem Deus. É uma eternidade debaixo da ira de Deus. É o que a palavra mostra para a gente. Então, o que você vai querer? Queridos, a nossa identidade, ela precisa estar no céu. Ela precisa estar em Cristo. Ela precisa estar no céu em Cristo. A nossa pátria precisa ser a pátria celeste. E para isso nós precisamos adquirir essa cidadania em vida aqui na terra. É aqui.
Não adianta esperar terminar tudo. Não adianta acabar o fôlego de vida. A Bíblia declara que ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se após isso o julgamento. E se você, ou eu, se nós não vivermos para a glória de Deus, nós seremos condenados. Se nós não cumprirmos esse cargo, essa missão de confiança, se nós não cumprirmos essa missão de confiança que recebemos do autor da vida, a gente cantou aqui, do autor da nossa fé, nós seremos condenados. Porque a gente foi criado, nós fomos conclamados para um propósito. E a segurança para nós vivermos esse propósito é felicidade, é alegria. E mesmo que venham as adversidades, a gente passa, mesmo que tenha lágrimas, a gente passa confiando. É diferente de quem foi criado por Deus, mas insiste em não viver o propósito de Deus, mas insiste em não cumprir a missão que Deus deu. É uma pessoa que vive sem paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, mas é uma pessoa que vive sem paz. Para onde eu vou? Faça essa pergunta para você mesmo. Jesus quer que você vá para o lugar que Ele preparou. Jesus quer que eu vá para o lugar que Ele preparou. Mas para que isso aconteça, não é de qualquer maneira. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E para que seja do jeito de Deus, nós, você e eu, cada um de nós precisa assumir um compromisso com Cristo. Sem esse compromisso, nada feito. Sem esse compromisso, a eternidade será tenebrosa. Eu não quero passar uma eternidade tenebrosa. E também não quero que vocês passem essa eternidade longe de Deus. Então, para isso, a gente precisa definir e decidir por Cristo. Para isso, nós precisamos tomar uma decisão por Cristo. Decida por Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna, à vida em abundância. O resto é atalho. Atalho de perdição. Concluindo. Deus te criou. Deus te formou. Para um propósito. Que propósito é esse? Para a glória dEle. Para a honra do nome dEle. E nós precisamos cumprir essa missão de confiança. Precisamos cumprir essa missão de confiança. Você tem cumprido? Eu tenho cumprido? Se nós não temos cumprido, por quê? Agora uma coisa eu te digo. É impossível cumprir essa missão de confiança. Se for por você mesmo. Se for por mim mesmo. Para que essa missão de confiança seja cumprida, quem precisa estar dirigindo a minha vida é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo dirija a minha vida, eu preciso tomar uma decisão por Cristo. Não há outro caminho. Não há um caminho melhor que não seja através de Jesus Cristo. Não há. Eu convido você a se colocar de pé. Antes de orar, eu quero ler a finalização dessa mensagem que diz assim: você não está aqui por acaso. Você é parte de um plano eterno. Sua origem é Deus. Seu valor precisa estar em Cristo. E seu propósito deve ser glorificar ao Senhor. A sua vida não é sobre você mesmo, mas é sobre Ele.
O sentido da vida não está em se descobrir, se encontrar, mas está em nos rendermos a Ele, a Cristo. Quando você entender isso, não importa, não interessa o que o mundo diga. O que vai importar é o que Deus vai dizer a seu respeito. Ele vai te chamar filho, filha. E não se esqueça dessa verdade. Você foi criado com uma intenção: viver para a glória de Deus. Então não se esqueça. Viva para esse propósito. Viva por esse propósito. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero entregar nas suas mãos, ó Pai, esse momento. Quero colocar diante de Ti, Senhor amado, cada vida aqui presente, cada um que deu ouvidos a essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero entregar nas suas mãos. Peço a Ti, Senhor, por cada um, Pai amado, por aquele que vai ouvir ainda, Senhor, e que chegue ao coração daquele, Senhor, que já não vê mais razão de viver, Pai, que já não encontra mais razão de viver por conta dos múltiplos problemas na sua própria vida, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, conduza a Tua palavra ao coração daquele que está sem esperança, que está desanimado, que vive longe de Ti, Senhor. E eu te peço também, Espírito Santo, que desperte aquele que está aqui dentro, que talvez possa ter um título de cristão, mas não vive a verdade do Teu Evangelho, Pai. Que haja arrependimento de pecados, que haja confissão de pecados. Se alguém vive na prática do pecado, ou esteja vivendo na prática do pecado, é no Teu nome santo, Pai, que eu te peço, Senhor. Ah, Deus, eu te peço, Senhor, salva vidas, transforma vidas aqui nesse lugar, Pai. Usa-nos, ó Senhor, para esse propósito. Nós queremos cumprir, Senhor, o Teu propósito para nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos, ó Deus, toma nas Suas mãos a cada vida, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Nessa noite, Pai, te pedimos e te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, e amém, Deus.